Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando sobre a história de Jean Cardoso Júnior. Ele é acadêmico de jornalismo da Unisul, atualmente está no 2º semestre. Estou com seus pais, Marília Cardoso e Jean Cardoso, ou Jean Cardoso pai, como a gente costuma chamar. No bloco anterior nós falamos até os 10 anos de idade do Jean Cardoso. Mas aonde que entrou o fato de vocês mudarem a vida desse jovem? Até agora a gente não disse o que aconteceu. Mas o que aconteceu, qual a notícia que vocês receberam que mudaria a vida da família Cardoso? Nós tivemos um amigo que nos indicou para Porto Alegre para consultar com o Dr. Camargo, um dos melhores médicos pneumologistas da nossa época, da América Latina. E ele nos deu a esperança dizendo que existia uma possibilidade de transplante pulmonar e não precisava pegar fila, nada, bastava que os pais pudessem ser doadores. Nesse momento a gente voltou a Tubarão fazer vários tipos de exames e nós descobrimos que nós éramos compatíveis e acabamos para salvar então a vida do Jean. Para ele ter uma sobrevida, algo que a medicina hoje nos proporciona era o transplante de pulmão. O transplante de pulmão. Se não tivesse feito, não teria como sobreviver sem esse transplante. E acabamos descobrindo que a possibilidade de fazer, e já logo em seguida o médico marcou a cirurgia. A reação da mãe nesse momento? Porque os três iriam para a mesa de cirurgia, né? Exato. Muita preocupação. Família também. Família. Quem poderia cuidar nesse momento da nossa situação, onde hoje a gente agradece muito a parte da família do Jean, que nos apoiou nisso e esteve ao nosso lado o tempo todo. Então foi preocupante, mas era necessário porque o Jean apresentava uma capacidade pulmonar bastante reduzida, era de 14%, e a indicação para transplante já 32% já era indicado e ele tinha 14%, mas fico feliz de dizer hoje para vocês que o Jean teve uma qualidade de vida muito boa até ali, que ele não apresentava isso. Tanto é que os médicos se reuniram várias vezes para discutir se realmente haveria possibilidade do transplante, pois ele apresentava uma melhora muito acima do normal, mas não tinha outra saída, era o transplante. Realizado o transplante. 2 anos ele passaria a vegetar e perderia gradativamente oxigênio, aonde viria vegetar praticamente. Então isso nos deu a certeza que só um transplante e coragem. O Jean ganhou uma segunda data de aniversário, podemos dizer assim? Sim, dia 1º de dezembro de 2004, Jean fizemos esse transplante. Vocês doaram 25%? Nós falamos de lóbulo pulmonar, onde o pai doou o direito, um lóbulo, e a mãe o esquerdo, um lóbulo. E o Jean tinha que ter aquela cavidade compatível ao nosso tamanho. E tinha que ser exatamente uma idade certa, que foi aos 11 anos, entre 10 a 11 anos. Um mês depois o Jean completou 11 anos de idade, depois do transplante. De lá para cá vocês continuaram o tratamento do Jean, continua o tratamento do Jean, à base de muitas medicações, mas eu queria abreviar esse assunto para saber de vocês dois, que vocês ainda tiveram a oportunidade de ter mais uma gestação, e essa gestação acabou não se confirmando, nós tivemos uma decepção, e depois veio o irmão mais novo do Jean, que é o Gabriel. Realmente, aos 10 anos... Vocês tiveram coragem ainda de ter essa bênção na família, né? Na verdade, planejamos, quando casamos, 3 filhos. Era algo que nós queríamos muito, 3 filhos. Mas o Jean já vale por 2, né? Com certeza. E foi, com certeza, essa parte, a gente sabe que Deus é que define. E infelizmente, não houve oportunidade, eu acabei perdendo com 2 meses e meio de gestação. E o Jean, logo depois que fizemos o transplante, correu tudo bem o transplante, foi 1000 maravilhas. 1 ano depois ele estava saudável, e aí pensamos em ter outro filho, e eu já estava numa idade avançada,
não poderia esperar mais. Com 40 anos tive ele, hoje ele está com 6 anos e otimamente bem. Agora, a gente observa também, e você que nos acompanha em casa, o ponto de vista, a perseverança de uma família em busca de salvar a vida de um filho e depois conquistaram a bênção de ter outro. Agora, já na questão financeira, de tudo que vocês passaram até hoje, vocês têm um tipo de ajuda, o governo ajuda, quem ajuda vocês, ou você banca parte do seu bolso com o tratamento? Deve ser caríssimo, né? Eduardo, assim, quando a gente descobriu a possibilidade de fazer transplante, tivemos que ficar num período de 1 ano em Porto Alegre e mantê-los lá. A Mari, né, a minha esposa, muito guerreira também, tenho que ressaltar aqui, muito guerreira e com muita garra, teve que largar tudo em casa. Sabe que para uma mulher não é fácil largar sua casa, né, seus pertences, e ir para Porto Alegre. No caso, ficou lá, cidade um período desconhecida, tudo diferente, foi muito difícil. Mas voltando à tua pergunta, no começo a gente tentou conseguir alguma coisa do governo. Nesse período consegui 2 meses só de ajuda do governo, o restante foi tudo por nossa conta, e todos os finais de semana eu iria lá dar uma assistência para eles, e essa despesa foi tudo por nossa conta. Nesse período, até um tempo depois do transplante, a gente aguentou a situação, mas teve de uns 4 anos para cá, mais ou menos, a gente teve que pedir socorro para o governo, entre ajuda de passagem, diárias, que hoje, uma diária hoje é R$24,50, então tu não faz nada com isso aí, né? Não dá para fazer um lanche ou almoçar, se quiser. Então, mas de certa forma existe uma ajuda desse tipo, mas realmente é muito difícil, porque é uma situação bem delicada, porque tem altos e baixos na vida da gente, mas a gente não tem como aguentar uma situação dessa financeiramente. Agora, Jean, nós estamos já indo para o fim do segundo bloco, e você vai ceder o espaço para o Jean Júnior. Vamos tocar Jean por Jean, entra o pai, sai o pai, entra o filho. Agora eu quero de você uma mensagem àquelas pessoas que estão aí na fila do transplante, que estão aí. Nós temos a nossa menina Natália, que nós estamos também colaborando muito com o Unisul Ponto Futuro, na nossa universidade. Qual é a mensagem que você dá para os pais, amigos, enfim, que passam por um problema como esse? É que, na realidade, não cruze os braços. Sempre existe uma esperança. Procurem, lutem, pesquisem, olhem, sempre em busca do sonho da vida, do sonho da salvação, e muita fé em Deus. Deus sabe de todas as coisas, coloca na mão de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Porque o nosso filho hoje é obra de Deus, milagre de Deus mesmo, porque realmente a história é bastante longa, se for contar, realmente é bastante providência de Deus, Deus que deu a vida novamente para ele. Agradeço a tua presença aqui no Ponto de Vista. A gente vai continuar com a dona Marileia e o Jean Júnior vai para o seu lugar em seguida. O Ponto de Vista continua depois do intervalo aqui na TV.